Vem cá, meu filho. Qual é o seu maior sonho? Ah, pai, você sabe. E o meu maior sonho é ver o seu sonho realizado. Você está querendo dizer alguma coisa? Eu consegui. Quer dizer então que eu vou? Você merece. A Estela Barros está realizando o sonho de todo pai, mandar o filho para a Disney World com a tia Augusta e a melhor equipe de acompanhantes do Brasil. Venha e faça seu plano em Cruzados. Ah, pai, eu mergulho tanto de você. Estela Barros Turismo, onde seu cruzado vale dólar. Foi pegadinha do papai, Xandinho. Disney pra você, só pela TV. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, transferiu centenas de narcotraficantes venezuelanos acusados de integrarem a gangue Tren de Aragua para um presídio em El Salvador. A ação ocorreu um dia depois de um tribunal norte-americano ter barrado o uso de uma lei do século XVIII que visava acelerar deportações. O governo de El Salvador aceitou receber os presos enviados pelos Estados Unidos e os encaminhou ao Centro de Confinamento do Terrorismo, uma penitenciária de segurança máxima projetada para abrigar até 40 mil vagabundos. Que inveja! A administração Trump aposta nesse acordo inédito como um primeiro passo para aplicar a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798 em operações contra suspeitos ligados ao Tren de Aragua. O objetivo seria possibilitar detenções e deportações sem os trâmites legais normalmente exigidos em casos de imigração. A legislação permite a remoção imediata de estrangeiros vindos de países hostis aos Estados Unidos ou em situações classificadas como invasão. Esse dispositivo foi invocado em raras ocasiões na história norte-americana. A mais lembrada delas ocorreu na prisão de nipo-americanos durante a Segunda Guerra Mundial. No sábado, dia 15, o juiz James Boasberg, do Tribunal Distrital Federal de Washington, emitiu uma decisão provisória que bloqueou a deportação de imigrantes sob essa lei. A medida atendeu a um pedido de ONGs esquerdistas amantes de bandidos que reagiram ao plano do governo de expulsar 5 venezuelanos com base na normativa de 1798. O mais engraçado foi a reação do presidente de El Salvador, Bukele, nas redes sociais, enquanto os bandidos deportados já estavam desembarcando lá. Upsi, tarde demais. A maior prova de que Trump fez a coisa certa? A turma do Maduro está chorando. O presidente do parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, que é um aliado muito próximo do autocrata Nicolás Maduro, daqueles casos que é mais madurista do que o próprio Maduro, declarou que os venezuelanos deportados por ordem de Trump não tiveram devido processo na justiça para serem expulsos do país. E Rodríguez também disse que, ao contrário do que Trump afirma, não há provas de que essas pessoas tenham cometido crimes na Venezuela ou nos Estados Unidos. O parlamentar declarou ainda que o regime avalia emitir uma recomendação para que os venezuelanos não viajem aos Estados Unidos, já que, segundo Rodríguez, abre aspas, lá não é um país seguro, fecha aspas. No fim de semana, seguindo o acordo entre o americano Donald Trump e o salvadorenho Nayib Bukele, chegou a primeira leva de imigrantes oriundos de outros países que foi enviada dos Estados Unidos para El Salvador. Bukele anunciou a chegada de 238 integrantes do denominado Tren de Aragua. Esse é o nome de uma gangue surgida há uma década na Venezuela, mas que se tornou uma organização criminosa transnacional. E Trump também afirma que os prisioneiros são todos integrantes dessa facção. A deportação em massa foi embasada em uma lei de 227 anos, Nilce Mônica, porque o texto, aprovado em 1798, nos Estados Unidos, prevê poderes extraordinários ao Poder Executivo para prender e deportar cidadãos que tenham mais de 14 anos de idade e que, segundo esse texto da lei, tenham invadido ou praticado uma incursão predatória nos Estados Unidos. Mas um juiz americano determina que o Departamento de Justiça precisa apresentar justificativas por ter violado a ordem judicial impedindo o envio dos prisioneiros. E essa não é a primeira vez que o governo Trump age às margens de decisões judiciais e do devido processo legal. Há alguns dias, o ativista Mahmoud Khalil
foi preso em Nova York e levado para um centro de detenção em Louisiana, a mais de 2.000 quilômetros de casa. O governo americano tenta conseguir a deportação dele, que nasceu na Síria e foi um dos líderes das manifestações contra a atuação do governo israelense em Gaza, manifestações ocorridas na Universidade de Colômbia no ano passado. A prisão desse ativista teria sido embasada em um decreto de Trump que combate o antissemitismo, mas especialistas questionam a legalidade dessa detenção e também questionam as acusações contra esse militante. Khalil concluiu recentemente um mestrado nos Estados Unidos e tem o Green Card, portanto, não está ilegalmente em território americano, ele está legal. O presidente Trump afirma que essa detenção será, abre aspas, a primeira de muitas, fecha aspas. Mônica, Nilson. Mano, olha os caras da Globo News levando a sério o parlamento de uma narcoditadura. A Venezuela reclamando que os Estados Unidos não têm justiça. Que piada. Na Venezuela, o único processo é quando você questiona o ditador. O governo americano está deportando criminosos e o Diosdado Cabello está reclamando? Deve ser porque ele está sentindo falta de companhia no ranking de procurados pela DEA. Engraçado, no Brasil a Globo é a favor de prisões de manifestantes sem o devido processo legal, sem respeito ao juiz natural, sem direito de defesa. Mas quando os presos são membros de uma organização de narcotraficantes, aí tem que ter o devido processo legal, né? Se é para proteger bandido, nacional ou internacional, pode contar com a Globo News e a imprensa de extrema esquerda. E pelo jeito a Venezuela não é o único regime autoritário da América do Sul que o Trump está fazendo chorar. Segundo Paulo Capelli, do Metrópolis, o Laranjão está estudando um pacotão de sanções a autoridades brasileiras, além de Alexandre Glandi. Os Estados Unidos planejam um pacotão de sanções com o potencial de atingir mais de 10 autoridades da República Popular Democrática do Bananil. No exato momento em que você olha para essa minha cara de pastel, auxiliares de Donald Trump na Casa Branca estão elaborando um texto que, além de definir punições ao ministro Alexandre Glandi do Soviético Tribunal Federal, estabelece prazo de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano apontar mais integrantes do Judiciário e do governo brasileiro que apoiaram a derrubada de perfis nos Estados Unidos de usuários de redes sociais. Como é que estão os caras apagando posts pedindo regulação das redes agora? A medida poderá afetar outros ministros da primeira turma do STF, que votaram juntamente com Chandemar, bem como juízes auxiliares, procurador-geral da República Paulo Gonet e delegados da Polícia Federal que municiaram decisões do cabeça de manequim. O argumento sustentado pela Casa Branca é que a derrubada dos perfis configuraria a violação de direitos humanos, violação à jurisdição dos Estados Unidos e abuso de procedimento para favorecer a si mesmo ou um grupo político. Na mosca. O prazo de 120 dias é estratégico. O governo dos Estados Unidos quer analisar a postura das autoridades depois que a sanção a Chandler Clayson entrar em vigor. A expectativa da Casa Branca é que, oficializada, a punição provocará um recuo do Supremo. Isso eu já acho que é ingenuidade. Os togados estão fechadinhos, porque sabem que já foram muito longe nas ilegalidades. Todo aspirante a tirano não recua, não pede desculpas e nem admite erro. A corte virou um clubinho fechado, um corporativismo total. E o Paulo Capelli confirmou minha suspeita. Segundo ele, ministros da corte ouvidos pela coluna dizem que a ofensiva norte-americana em nada mudará o rumo da atuação da corte. O partido da toga argumenta que a derrubada dos perfis foi necessária, pois os limites da liberdade de expressão teriam sido ultrapassados. Ninguém solta a toga de ninguém. Ok, vão cair todos juntos. Que lindo!
Redigido por auxiliares de Trump, o texto ainda será submetido ao crivo do presidente dos Estados Unidos, que poderá fazer ajustes caso julgue necessário. Um dos principais entusiastas das sanções a autoridades brasileiras é o empresário e herói da liberdade de expressão Elon Musk, dono da rede social X e atual chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Foi o Elon Musk quem fez com que o governo Trump passasse a analisar a aplicação da lei Magnitsky para punir Chandelle. Além de perder o visto, os alvos dessa medida ficam impedidos de fazer negócios nos Estados Unidos e com cidadãos ou empresas norte-americanos. Na prática, isso significa ser cuspido por todas as instituições financeiras do mundo, porque elas dependem do sistema financeiro americano e do dólar. Fim. Aqui se faz, aqui se paga. Os caras bloquearam bens e rendimentos de todos que criticaram o regime, agora vão provar do mesmo veneno. Eles estão deixando a gente sonhar. Até hoje, a melhor notícia do ano. Bom dia com alegria. Trump está certíssimo. Não foi ação de um só indivíduo, foi ação em bando. O chicote mudou de mão e as chicotadas serão no atacado e não no varejo. O recado é claro. Larguem a mão do careca e entreguem sua cabeça ou todas as cabeças serão cortadas. E nós tá como? Acende uma luz no fim do túnel, mas o pior é ver que as autoridades brasileiras estão no escuro. Muitos passam pano, outros fecham os olhos por conveniência. Quando essa sanção for aplicada, vai ser a maior ladainha. Vai aparecer aquele papo chato de soberania nacional. Não vai salvar nenhum. Chegou o dia dos caçadores. E se você já viu como o Trump age com outros ditadores comunistas, sabe que não vai ter moleza aqui. A chapa está esquentando e com a farsa do julgamento de Bolsonaro, a prisão de Felipe Martins e centenas de injustiçados do 8 de janeiro, a batata vai queimar para muita gente. Sigam firme na insanidade, vai dar tudo certo. Agora imagina se isso aí se estender para jornalistas, aí que vai ficar bonito. Pensa na capivara tomando um nabo desses. Eu acho que os operadores da censura do regime vão continuar acelerando o rumo ao precipício, porque se eles recuarem, acabam sem poder e presos. A coisa é quente. O Paulo Capelli tem uns contatos na Casa Branca. Eu só sei que, se o Metrópolis, que é um veículo de imprensa duvidoso, alinhado ao sistema, está noticiando, é porque vem chumbo grosso por aí. Já podemos falar que estamos a caminho de virar uma Venezuela, que em breve as autoridades brasileiras estarão proibidas de sair do país com o risco de serem presas no exterior, igual ao Maduro, e que precisarão de asilo em outras ditaduras. Se os ministros dizem que não vai mudar nada, tudo bem, tem passo para depois disso também. Até quando a elite brasileira que sustenta esses caras no poder vai topar o preço dessas loucuras? É isso que nós vamos descobrir. O primeiro acontecimento após o nada vai mudar será uma chinelada na bunda molhada de alguns corvos. Ouviremos coisas do tipo: eu não fiz nada, foi ele. Eu só apanhei, mas não fiz nada. Eu só olhei, não falei nada. Ou então: eu só cumpri ordens. A giripoca vai piar para todos. Nos anos 80, a vovó Estela levou vários grupos à Disney. Agora, o titio Trump vai impedir um grupo de visitar a Disney. Adeus Disneylândia, adeus Nova York. Perdeu o visto, mané. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.